E aí pessoal, beleza? Tô trazendo o tutorial do mês e também o primeiro tutorial desse ano. E começando com um baú super mágico do Clash Royale. Eu já falei que é um jogo que eu gosto muito. Eu não vi ninguém fazendo esse baú ainda. Os únicos vídeos que tem fazendo esse baú não é brasileiro, também não tem molde. Então eu fiz o molde dele, tô disponibilizando para download aí na descrição. É só baixar, é exatamente o molde que eu usei. Vai ter uma coisinha só que eu mudei que foi para facilitar na hora de fazer, mas isso eu vou explicar na hora que chegar nessa parte. Como esse é um tutorial super mágico, já deixa seu like aí embaixo, beleza? Para começar, os materiais que a gente vai precisar é papel Paraná, EVA azul, roxo e branco, cola quente, tesoura e estilete, régua e os nossos moldes. Primeiro você vai pegar um molde e você vai separar as partes principais dos detalhes. Depois você vai recortar as partes principais do corpo. Essas são as partes que a gente vai passar para o papel Paraná. Você pode recortar com uma tesoura ou com um estilete. Depois de todas essas peças recortadas, você vai passar elas para um papel Paraná e recortar novamente. Para essa peça maior, a gente vai ter que vincar algumas partes. Então você vai precisar transferir essas linhas do papel Paraná para depois vincar. A melhor maneira de fazer isso é com o estilete. Você também pode recortar usando a tesoura. Depois de todas as peças recortadas, a gente vai começar a colar no corpo. Pegue as partes escritas inferior frontal e cole em cima da base, desse jeito. Depois pegue as partes das laterais inferiores, cole elas juntando as três peças. Para reforçar essa parte, você pode passar cola quente nas partes de dentro. Para montar a parte de cima, você vai precisar dobrar os vincos que a gente fez. Para isso, deixe o vinco que a gente fez com o estilete para dentro e dobre desse jeito. Não dobre muito, porque senão o papel Paraná vai trincar. Comece passando cola na parte de cima e colando as duas laterais superiores. Depois, vá fazendo isso em todas as partes dos dois lados. Aqui é importante que se você tiver colado a lateral na parte da frente, você também vai ter que fazer isso com a parte de cima. Colar a lateral na parte de cima. Porque se você fizer inverso, vai dar diferença e não vai fechar legal. Depois com uma tesoura você pode acertar as sobras. Isso é muito importante para o baú poder fechar certinho. Depois você vai ter que pegar os mesmos moldes que a gente usou para cortar a base, as laterais, a frente e a parte de cima e passar para o EVA azul. Depois, a peça maior você vai colar na parte de cima. Vá colando parte por parte para o formato ficar certinho. Faça o mesmo com as laterais de cima, as de baixo e a parte da frente. Vai ficar uma fresta, mas não tem problema, a gente vai cobrir isso depois. Agora pegue o molde do fechamento superior e corte essas linhas pontilhadas que tem na lateral dele. Não precisa cortar as duas, isso vai servir só como uma guia. Pegue o EVA roxo e alinhe essa tira que você cortou com uma das laterais dele. Marque com um estilete ou uma caneta. Depois, coloque a régua nessa marcação e use o mesmo molde para marcar a outra parte. É importante estar bem alinhado com a régua e com a borda, assim a medida fica certinho. Corte com a ajuda de um estilete. Ou se preferir, marque com caneta e corte com a tesoura. Eu prefiro usar o estilete e uma régua bem grande porque isso agiliza muito o trabalho. Corte 5 tiras dessas. Ah, e é claro, sempre que for usar o estilete, peça a ajuda de um adulto. Comece colando essas tiras em todas as laterais. Alinhe a primeira tira com a borda e a segunda tira com a primeira. Depois corte as sobras com uma tesoura. Caso tenha ficado alguma fresta, você pode passar cola e tampar depois. Depois de ter feito isso em todos os lados, passe cola na primeira camada e cole uma segunda por cima. Faça isso em somente um dos lados de cada quina. Agora pegue o EVA roxo e corte uma tira um pouco mais larga do que a outra. Não precisa ter uma medida certa, só corte um tanto mais largo. Você vai pegar essa tira um pouco mais larga, vai passar cola no lado que ficou faltando e vai alinhar ela com a parte de dentro, desse jeito. Você vai cortar todas as sobras agora, dessa maneira o acabamento fica muito melhor. Faça isso em todos os lados. Depois você vai fazer a mesma coisa do lado de baixo. Você vai medir a tira entre as duas partes que você acabou de fazer e cortar com um estilete. Faça o mesmo procedimento, com duas camadas de cada lado. Essa é a peça que você vai usar na lateral de cima. Depois de ter usado ela uma vez, você vai recortar ela nas linhas pontilhadas. Depois passe isso para o EVA roxo também. Só que dessa vez, em vez de cortar as laterais de fora na medida certa, deixe uma sobra igual você fez com a tira maior de baixo. Corte somente a parte de dentro na medida certa. A peça vai ficar desse jeito. Agora pegue essa peça, passe cola na peça que você tinha colado antes e cole em ela. Alinhe pela parte de dentro, desse jeito. E depois, corte as sobras com uma tesoura. Novamente, use uma tira de EVA mais grossa, cole alinhada com a parte de cima. Alinhe também com a medida da lateral que a gente acabou de colar. Depois de ter colado o primeiro lado, estique ela inteira até o outro lado e marque com uma caneta ou com um estilete. Recorte na marca para ficar certinho a medida e então termine de colar, alinhando sempre pela parte de dentro. E novamente, corte as sobras. Nesse momento, a estrutura do nosso baú já está pronta. Agora vamos começar os detalhes. Comece recortando o molde da fechadura. Então pegue os dois moldes da frente e veja que ele forma o formato da fechadura. E recorte as linhas pontilhadas. Essa parte vai ajudar a gente a colocar as peças no lugar certo. Coloque esse molde exatamente no meio da peça e com uma caneta passe para o EVA. Faça isso na parte de cima também.
Agora você vai pegar essa peça que se chama largura junção. Corte ela com um espaço para você segurar atrás. Usando o mesmo método que a gente usou para cortar as tiras de cima, meça essa largura na borda do EVA e corte com uma régua. Corte também 5 tiras. Depois pegue uma dessas tiras, meça da fechadura até a lateral e cole ele com metade para cima e metade para fora da peça. Desse jeito. Faça isso em toda a volta. Quando tiver terminado, cole uma nova tira por cima. Só que dessa vez você vai colar por cima de tudo. Faça isso em todos os lados, sempre esticando o EVA. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Faça isso com todas as tiras de EVA, então você vai ter uma camada mais grossa. Passe um molde da fechadura para o EVA roxo e corte 4 vezes. Cole uma dessas partes na parte de cima e recorte a sobra. Cole a sobra na parte de baixo. Repita isso com as 4 partes, até ficar mais ou menos desse jeito. Pegue o molde do detalhe de cima, que é esse aqui. Recorte ele e passe para o EVA roxo. Depois recorte a parte de dentro com um estilete. Use a parte de fora para marcar o EVA roxo e use a parte menor para passar para o EVA branco. Com cola quente, cole o detalhe branco na parte roxa. E cole tudo isso na parte de cima do baú, usando a parte que você já desenhou. Depois pegue o molde da fechadura, corte ele da maneira que fique somente as duas cores de dentro, e então passe para o EVA branco. Depois cole ele centralizado na parte roxa, dessa vez não corte no meio. Repita o mesmo processo deixando somente a parte preta, passe novamente para o EVA roxo, cole centralizado e também não corte, desse jeito a gente já tem a fechadura do baú. Depois de ter recortado todas essas peças, a gente já tem a estrutura do baú toda pronta e os detalhes principais. Agora vem a parte mais demorada, que é cortar os detalhes pequenos. Você tem que ter muito cuidado nessa parte e, se possível, peça ajuda de um adulto para cortar com um estilete. Embaixo de cada uma das peças de detalhe, tem marcado quantas vezes você vai precisar recortar cada uma delas. Comece recortando essa peça maior 4 vezes. Depois recorte as partes menores. Uma dica que eu dou é alinhar a parte reta com a borda do EVA e deixar a parte reta de uma peça com as costas da outra. Dessa maneira você vai precisar fazer menos cortes. Depois de todas as peças recortadas, vamos começar a colar. Cole primeiro essa peça menor que foi cortada 8 vezes. A parte com o chanfro vai colada para cima. Coloque uma gota pequena de cola quente e cole a peça assim. Faça isso em todas as quinas da parte de baixo. Para a parte de cima, você vai usar a peça menor que foi cortada 4 vezes, colando a parte pontuda para cima, desse jeito. Essas 4 laterais são as quinas do baú. Para colar elas, alinhe a ponta dessa parte com a lateral do baú. Segure com um dedo, passe e cola numa lateral e então cole essa parte. Depois passe e cola na outra lateral e cole também essa parte. Para fazer a fechadura do baú, eu usei o resto da tira grossa que a gente tinha cortado. Aqui você não precisa de uma medida exata. Use esse EVA para marcar 2 quadrados no papel Paraná. Corte a parte de fora e vinque a parte de dentro com um estilete. Com essa peça dobrada, cole o EVA de maneira que fique desse jeito. Dobre novamente, passe e cola do outro lado e cole a outra parte do EVA. Vai ficar parecendo um livrinho. Cole essa fechadura na parte de trás do baú. Use um papel Paraná para dar uma distância do corpo do baú para a fechadura. Depois passe um bom tanto de cola quente dos dois lados e depois cole essas partes alinhadas, fazendo com que a fechadura fique bem encostada na parte de baixo do baú. Para facilitar a abertura, corte essa parte mais alta da parte de trás. Agora só ficou faltando fazer os espinhos do baú. Da maneira que eu tinha feito o molde antigo, dava muito trabalho fazer e ia demorar muito tempo. E eu pensei num jeito novo de fazer, e no molde que está aí para download já tá as formas novas para você recortar. O que você vai fazer é basicamente usar o mesmo método que você usou para cortar as outras partes. Você vai alinhar o molde com a lateral do EVA e a régua, e depois vai passar o estilete. Aqui eu estou usando o próprio EVA na medida certa, porque eu desenvolvi o método na hora. Você vai fazer isso com todas as medidas. Depois, usando o próprio EVA, você vai cortar um pedaço e medir ele nele mesmo para formar vários quadradinhos. Você vai precisar exatamente de 18 peças dessa. Depois colhe os quadrados do maior para o menor, colocando uma gota bem pequena de cola quente no meio. Então as pecinhas vão ficar mais ou menos assim. Colhe essas peças nas 5 partes de cima dos 2 lados do baú e nas 4 laterais de baixo. Desse jeito você vai chegar nesse resultado. Foram coladas 5 pecinhas de cada lado na parte de cima e mais 2 de cada lateral na parte de baixo. E aí o baú ficou desse jeito. Esse molde ele tá num tamanho para caber um deck de Magic ou de Yu-Gi-Oh! Ou de qualquer outro jogo de carta aqui dentro. Dá pra ver as fechaduras aqui também. Tá abrindo bem legal. Se você quiser fazer esse baú num tamanho maior, você pode usar o mesmo molde. Depois de ter baixado o molde, você só vai precisar fazer uma modificação na hora da impressão. Aqui eu estou usando o Adobe Acrobat, que é gratuito. Para mudar o tamanho nele, o que você vai precisar fazer é clicar no símbolo da impressora, depois você vai clicar na opção Poster, e aí então você vai aumentar a porcentagem que você quer aumentar do baú. No caso, se você quiser fazer com o dobro de tamanho, você coloca 200%.
4 vezes maior, 400%. Se quiser fazer menor, coloca 50%, que ele também diminui. Dessa maneira você só vai precisar imprimir, ele já vai colocar tudo nas páginas certinho, e aí você vai precisar montar todas essas partes, recortar e montar igual eu fiz. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês não conseguiram entender alguma parte ou se ficou muito rápido, deixe aí nos comentários que eu respondo. Caso tenha ficado uma dúvida muito grande, eu gravo até um outro vídeo fazendo. E se vocês gostaram, eu posso fazer os outros baús do jogo também. A maneira de vocês me dizerem isso é deixando a curtida, compartilhando e comentando aí embaixo. E se o feedback de vocês for grande, eu faço outros baús do Clash Royale, também posso fazer algumas construções do Clash of Clans ou o que vocês preferirem. Agradeço muito a todo mundo que assistiu esse vídeo e até a próxima.